Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar sobre relação de semelhança, tá? Em geral esse assunto é falado muito mais em relação de semelhança de triângulos, mas a gente vai expandir um pouco para todas as figuras. Mas antes a gente tem que entender alguns conceitos iniciais, tá? Vamos lá. Eu vou falar de relação de semelhança em polígonos, então a gente tem que saber o que é um polígono. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Para quem não sabe, o segmento de reta são esses pequenos lados aqui das figuras, tá? Cada um deles é um segmento de reta. É como se fosse um pedacinho de uma reta, ok? Bom, uma observação sobre as figuras que eu coloquei aqui. Existem polígonos que são chamados convexos e polígonos chamados não convexos, tá? Bem simples, né? Só divide em dois casos. Os convexos são esses que não estão pintados e os não convexos são esses que estão pintadinhos de cinza. O que muda de um para o outro? Se você observar nessas figuras cinzas aqui, parece que tem uma ponta entrando nela, assim. Um dos vértices parece que vai para dentro, tá? Um dos cantos. Isso é ser não convexo. Já os convexos, esses brancos, parece que todas as pontas são para fora. Essa é a diferença. Professor, mas tem essa estrelinha aqui com as pontas para fora. Ok, mas tem um cantinho que parece que vai para dentro, outro cantinho que parece que vai para dentro. Esses 4 pequenos cantos aqui parece que estão virados para dentro, por isso são chamados não convexos, ok? Bom, além disso a gente tem que saber o que é uma razão, que na matemática essa expressão razão, em geral, ela é utilizada para falar da divisão entre dois elementos, tá? Lá na progressão aritmética, progressão geométrica, a gente usa razão para outra coisa, só para complicar mesmo, né? O matemático gosta de complicar as coisas, mas aqui a gente fala da divisão entre dois elementos, tá? E, em geral, isso vai ser representado por uma fração. Isso é a razão entre duas coisas. E a congruência é um termo matemático, é um adjetivo atribuído a tudo aquilo que coincide ou é correspondente a algo em características, propriedades e atribuições. Bom, o que isso quer dizer? Duas retas, dois ângulos, dois polígonos são ditos congruentes quando eles são iguais, tá? Então, congruência é a mesma coisa que ser igual. Tudo bem, tem matemática que vai dizer assim, não é bem assim e tal. Mas a ideia geral é isso, tá? Bom, e agora vamos para tal da relação de semelhança. Dois ou mais polígonos são ditos semelhantes quando cumprem as seguintes condições. Possuem as mesmas quantidades de lados e ângulos. Os ângulos de um polígono são congruentes aos ângulos do outro polígono, tá? A razão entre os lados correspondentes é constante. Por exemplo, aqui eu tenho duas figuras. Ah, detalhe, né? Eu estou falando de relação de semelhança de figuras convexas, tá? Polígonos convexos. Os não convexos, que são esses com as pontinhas, a gente não vai considerar, tá? Então, a relação de semelhança é essa daqui, ó. Veja aqui. Essas duas figuras, uma parece ser uma miniatura da outra. E os ângulos são todos iguais correspondentemente, ó. Um ângulo reto, ângulo alfa, alfa, beta, beta, teta, teta e tudo mais, tá? A gente mantém a mesma ordem dos ângulos. Se um deles trocar de ordem, trocar de lugar, já deixou de ser semelhante, tá? Vale a pena cuidar isso. E os lados aqui são proporcionais. Se eu dividir esse lado Azão pelo lado Azinho, vai dar um valor. O Bzão pelo Bzinho vai dar o mesmo valor. Czão por Czinho e assim por diante. Isso que significa que a razão entre os lados correspondentes é constante, tá bom? Bom, vamos para a razão. Aliás, aqui deixa eu fazer um comentário, que às vezes parece batido, né? Ah, mas se os ângulos estão certos, os lados estão certos e tal. Mas olha só, se eu tiver essa figura aqui, um conhecido trapézio, tá? Também conhecido como trapézio retângulo, já que ele tem dois ângulos retos. Este ângulo é 120 graus e este ângulo é 60. Se eu tiver uma outra figura que tem exatamente esses mesmos 4 ângulos, não necessariamente ela é semelhante. Ué, como assim, professor? Olha só, pensa comigo. Eu vou colocar aqui um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou botar o ângulo de 120. Aí aqui adiante eu vou botar outro ângulo reto. E, consequentemente, aqui adiante, eu vou estar formando um ângulo de 60 graus. Essas duas figuras parecem semelhantes para vocês? Obviamente não são, certo? Elas são bem distintas. Por quê? A relação entre os ângulos, eles têm até os mesmos ângulos,
mas a ordem mudou. Ó. Aqui é 90, 90, 120, 60. Aqui é 90, 120, 90, 60. Então, é importante, os ângulos de um polígono são congruentes aos ângulos do outro polígono, mas também se mantém a ordem, tá bom? Isso é importante. Bom, vamos falar da razão de semelhança. Este termo razão de semelhança, ele tem a ver com essa letra K aqui. O que isso tem a ver? De onde é que vem isso? Lembra quando eu falei que a semelhança que os lados são proporcionais? Azão dividido por Azinho, Bzão dividido por Bzinho? Pois é, essa divisão vai resultar num valor que é constante em todos eles, tá? Essa razão é constante. E essa é chamada de razão de semelhança, ok? Bom, vamos fazer um exemplo. Considerando que os polígonos a seguir são semelhantes, determine as razões de semelhança, o valor de x mais y mais z. Bom, primeiro, deveria ter os ângulos aqui para ficar um pouquinho mais fiel e tudo mais, mas a gente meio que olhando aqui, já que ele está falando que as figuras são semelhantes, então a gente já consegue ver que esse ângulo corresponde a esse segundo corresponde a esse apontadinho aqui corresponde àquele e tudo mais. Então as nossas figuras são semelhantes assim nesse sentido mesmo, tá? Eu estou te dizendo isso porque eventualmente pode ter uma figura que pode estar virada para um lado ou para o outro, está espelhada e ainda assim manter essa semelhança. Bom, razão de semelhança, esta razão de semelhança que se fala aqui, é a razão entre o lado de um e o lado do outro, tá? Só que olha só, aí então a gente vai ter assim, ó, este 2 está para este 3 aqui, da mesma forma que este 3 está para o 4,5, da mesma forma que o 5 está para o 7,5, e assim sucessivamente. A gente pode ir fazendo, ó, 2 para o 3, 3 para o 4,5, 5 para o 7,5, 6 para o y, x para o 3 e 4 para o z. Mas eu não preciso fazer todos. Para encontrar a razão de semelhança, eu posso pegar quaisquer dois, né, correspondentes, obviamente, e dividir um pelo outro. E está feita. Esta é a minha razão de semelhança, 2/3. Ou, se vocês quiserem dizer, 0,6666666, que ainda pode ser escrito dessa forma, 0,6 com uma barrinha em cima. Opa, professor, mas calma aí, eu observei aqui que ou o enunciado está errado ou falta fazer alguma coisa, porque fala as razões de semelhança. Pois é, olha só, razão de semelhança é a proporção que tem de um para o outro, né? Mas quem disse que tinha que ser 2 está para o 3? E se eu fizesse o contrário, imagina que eu boto essa figura grande do lado esquerdo. Ah, não, aí a relação vai ser o 3 está para o 2. Então, o 3 está para o 2. Quer dizer que muda a razão de semelhança? Não, é porque tem duas mesmo, tá? Quando for o pequeno tá para o grande, 2 para 3. Quando eu falar do grande tá para o pequeno, aí é 3 para 2, tá? Que isso aqui equivale a 1,3333333 e assim por diante. Ah, mentira, olha só. Ih, professor, viajou. 1,5, tá? Pronto, 1,5. Essa aqui é a razão de semelhança, a outra razão de semelhança. Então, depende um pouco do ponto de vista, se é do pequeno tá para o grande ou do grande tá para o pequeno, tá bom? Tá, mas então tá as duas razões de semelhança, mas onde é que eu vou encontrar o valor do x, do y e do z? Bom, para isso eu vou usar esta razão de semelhança. O 4 está para o z. Vamos usar um próximo slide. O 4 está para o z, assim como, olha só, minha razão de semelhança, como eu estou fazendo do pequeno para o grande, 4 para o z, e assim como 2 está para o 3. E agora aqui é o que está dividindo passa multiplicando, o que está dividindo passa multiplicando. Assim eu tenho 4 vezes 3 é igual a 2 vezes z. 12 é igual a 2 z's. O 2 vai passar dividindo, 6 é igual a z. Pronto, já descobri o z que vale 6. Posso fazer agora a mesma ideia
para qualquer outro. Por exemplo, o x está para o 3. O x está para o 3, assim como minha razão de semelhança, 2/3, assim como o 2 está para o 3. Opa, essa é fácil, né? Isso aqui é meio óbvio que o x vale 2. Então, beleza, o x vale 2. Falta só mais uma. O 6 está para o y. O 6 está para o y, assim como minha razão de semelhança. Então, o y vai passar multiplicando, 3 também, e eu vou ter 6 vezes 3 é igual a 2 vezes y. Isso aqui vai dar 18 igual a 2y, e o 2 vai passar dividindo, 9 é igual a y. Pronto, voltamos aqui, temos x, y e z, tá? 2 mais 9 é 11, 11 menos 6 é 5. Pronto, essa é a resposta da letra B. Cabe ressaltar que assim, eu estou usando nessa ordem, 4 está para o z, mas se alguém usar o z está para o 4, assim como o 3 está para o 2. E eu estou usando a razão de semelhança porque a gente calculou ela. Mas se vocês quiserem comparar com qualquer outra fração, vocês podem. Coisas do tipo, o z está para o 4, assim como o 7,5 está para o 5. A resposta vai ser a mesma, tá? Não muda muita coisa. A questão só que a gente tem que cuidar é sempre pegar de uma figura e depois da outra. Então, não ficar invertendo. Ó. Essa aqui era da figura pequena, essa é da grande. Essa é da pequena, essa é da grande. Tá? Só isso. Para a gente não misturar, senão a gente perde a tal da razão de proporção. Bom, vamos lá. Outra questão. Que para complicar, ele deu uma girada na figura, tá? Mas continua sendo a mesma ideia. Sendo as figuras a seguir polígonos semelhantes, determine o valor de x mais y vezes z. Bom, primeiro, vamos lá. Vamos conferir isso aqui. Como é que eu vou fazer essa relação de semelhança? Eu vou pegar do grande para o pequeno dessa vez e vai ficar assim. Ó. O 12 está para... Qual é o lado correspondente dele nesta figura? É o lado que está entre os ângulos de 90 graus. Entre os ângulos de 90 graus eu tenho o 4. Então, o 12 está para o 4, assim como o 15 está para o entre 90 e beta. Entre 90 e beta eu tenho y. Então, assim como o 15 está para o y, assim como o z está para o 6, ó, o z está para o 6, assim como, por meu último lado, o 20 está para o x, ok? E está montada, pelo menos, essas minhas semelhanças. E aí, para eu descobrir algum deles, e seja lá qual que eu quiser, eu pego duas dessas frações, tá? Só para constar, se alguém quiser saber qual é a razão de semelhança que eu estou usando, 12 dividido por 4, que dá 3, tá bom? Mas o que eu ia dizer é que eu vou pegar essas duas frações aqui, ó, e vou igualar elas, vou comparar elas. 12 está para o 4, assim como 15 está para o y. Então, o y vai passar dividindo, olha, multiplicando, e o 4 também vai passar multiplicando. Então, meu y é igual a 15 vezes 4 dá 60, e o 12 que está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 12 dá 5. Descobri o meu y, tá bom? Bom, do mesmo jeito... Opa, não é isso. Do mesmo jeito, eu posso fazer algo para descobrir o z, tá? E para descobrir o z, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira e esta última. Então, o 12 está para o 4, assim como o z está para o 6. Mesma história, passa dividindo, passa multiplicando, eu tenho 12 vezes 6 é igual a z vezes 4. 12 vezes 6, isso dá 72, é igual a 4z. O 4 vai passar dividindo, 72 dividido por 4 é igual a z, que isso vai dar 18. Tá bom? Encontramos o z também, só falta descobrir o x. E aí, olha só, opa, não é isso que eu quero não. E aí, olha só, eu vou pegar outra cor, eu vou relacionar esse aqui com esse aqui, tá? Só para vocês verem que a gente realmente pode pegar qualquer um. Então, olha só, o 15
sobre y é igual a 20 sobre x. Só que o detalhe é que eu sei quanto é que vale o y. Então, na verdade, é 15 sobre 5 é igual a 20 sobre x. O x vai passar a multiplicar... Aliás, posso simplificar esta fração. 15 dividido por 5, que dá 3, é igual a 20 sobre x. O x vai passar multiplicando, eu tenho 3x é igual a 20. E, por fim, o x é igual a 20 terços. Descobrimos o valor do x também. E agora a gente faz o que se pede nessa questão. X mais y vezes z. Então, olha só. Se eu tenho que fazer x mais y vezes z, e eu já sei que o x vale 20 terços, mais o y, que vale 5, e tudo isso multiplicado pelo z, que vale 18, agora é só desenvolver isso, tá bom? Bom, primeiro, começando com o que está dentro do parênteses. Se eu fizer o MMC, ele vai ser 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 15. Tudo isso vezes 18. 20 mais 15 dá 45 sobre 3 vezes 18. Aqui eu vou usar um artifício que eu posso simplificar esta fração. 45 dividido por 3, que dá 15. Então, opa, professor, atenção, professor. Isso aqui não dá 45, isso aqui dá 35. Senão eu erro a conta toda. Ainda assim, eu posso usar esse artifício, mas eu vou simplificar o 3 com esse 18 aqui, que vai dar 6, tá bom? Então, 35 vezes 6 agora, isso seria 70 vezes 3, afinal 6 é 2 vezes 3, né? 2 vezes 35, 70. E 70 vezes 3, 210. O que eu fiz aqui de fatorar o 6 foi só para fazer alguns produtos, algumas multiplicações um pouco mais simples, tá? Se alguém quiser, vou fazer a calculadora, vou fazer o 6 vezes 5, que dá 30, 6 vezes 3, que dá 18, mais os 3, 21, tanto faz a ordem, gente. Mas o fato é que a resposta é 210, tá? Isto aqui é igual a 210. Essa é a ideia da nossa relação de semelhança, tá? Agora vamos focar um pouco mais na semelhança de triângulos. Como é que ela funciona? A semelhança de triângulos, que vai ser mais usual, a gente não vai ter que ficar pesquisando e comparando todos os lados. Olha só, primeiro, deixa eu ler o texto com todo mundo. Dois triângulos são semelhantes se e somente se seus três ângulos são congruentes e seus lados homólogos são proporcionais, ou seja, a mesma coisa de um polígono, tá? Temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, ou seja, os triângulos são semelhantes. Está sendo afirmado isso. Este símbolo, esse tiozinho na matemática, pelo menos na geometria, ela é usada para comparação de polígonos e ela expressa a semelhança das figuras, tá bom? E aí, sobre a semelhança dos triângulos, a gente tem uma propriedade. Primeiro, a propriedade reflexiva. Todo triângulo é semelhante a ele mesmo. Mais do que isso, eles acabam sendo congruentes, mas não deixam de ser semelhantes. Simetria. Se um triângulo é semelhante a outro, o outro é semelhante a um. Meio óbvio também, né? Mas não custa reforçar. E a última é uma propriedade chamada transitividade. Essa é meio estranha. Mas é assim, ó. Se um triângulo é semelhante a outro, esse outro é semelhante a um terceiro, então o primeiro também é semelhante ao terceiro. Basicamente seria assim, ó. Difícil é o professor conseguir desenhar. Esse triângulo é semelhante a esse. E esse segundo triângulo é semelhante a esse último. Então o primeiro também é semelhante ao último, tá bom? Professor, para que eu vou usar isso? Eventualmente depende de cada questão, tá? Teorema fundamental, e vale a pena tomar cuidado com isso, porque é como os triângulos semelhantes costumam ser formados nos enunciados. Olha só, se eu pegar um triângulo qualquer e traçar uma linha paralela a um dos lados, pode ser a base, pode ser paralela ao outro lado, o que for, mas se for uma linha paralela, esta pequena figura aqui em cima, que também é um triângulo, esta figura aqui em cima
é uma figura semelhante ao triângulo grandão original, tá? Então eu posso usar todas as ideias de semelhança. O ladinho pequeno está para o lado grande, assim como a base pequena está para a base grande, ok? Igual o teorema de Tales. Mas a ideia aqui, semelhança de triângulos. Bom, mas olha só, quando a gente falar de triângulos, às vezes a gente vai pensar assim, pô, mas eu vou ter que ficar conferindo 1 milhão de coisas para ver se eles são semelhantes ou não. E na verdade não precisa, tá? O que a gente precisa para garantir que dois triângulos são semelhantes? Tem 3 casos. O primeiro, se os dois triângulos tiverem ângulos iguais, se eu tenho um triângulo pequeno, um outro triângulo maior. Nesse triângulo pequeno eu tenho um ângulo de 30 graus e um ângulo de 40 graus. Esse grandão também tem um ângulo de 30 e um ângulo de 40. Pronto. Só com isso eu já posso garantir que essas duas figuras são semelhantes, tá bom? Eu não preciso mais do que isso. Bom, segundo caso, se eu tiver um triângulo, aqui eu tenho um ângulo, eu vou colocar um valor numérico para eu ter uma referência, tá bom? Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, nossa, nem parece 30, vamos botar 130, pronto. Eu tenho aqui também um ângulo de 130 graus, aqui é 4 e aqui é 10. Vejam que, olha só, eu tenho um lado proporcional ao outro, exatamente o dobro, eu tenho um ângulo que é igual e eu tenho o outro lado que segue a mesma proporção de ser o dobro. Isso já me garante que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Mas isso só está valendo porque os lados proporcionais seguem a mesma proporção, tá? Se eu tivesse colocado que aqui vale 15, olha só, enquanto um é o dobro, o outro é o triplo, então deixou de ser semelhante, tá bom? Então, mas, se fosse 10, como eu disse, aí é válido, tá bom? Bom, e o último, se todos os 3 lados forem proporcionais. Aí, pronto, já matamos também a questão de semelhança. Nossa, esse desenho ficou péssimo. Mas vocês vão entender igual. 5, 22 e 7. Se esse aqui for 15, esse aqui for 66 e esse aqui for 21, por exemplo, eu já sei que eles são semelhantes. Afinal, os 3 lados aqui são proporcionais a esses 3. Esses 3 são o triplo do outro. Então, já garanto a semelhança também, tá bom? Eu digo isso por quê? Porque no caso de semelhança, a gente falou que os 3 ângulos tinham que ser iguais e os 3 lados proporcionais, tudo na mesma ordem. Mas eu não vou ficar verificando tudo o tempo todo. Aí tem 3 casos que me garantem sem ter que conferir todas as coisas, tá bom? Para finalizar, eu coloquei um exemplo para a gente resolver aqui. E ele diz assim, na figura ABCD é um quadrado inscrito no triângulo AEF. De acordo com as condições, com as indicações, qual a medida x do lado do quadrado ABCD? Pode não parecer para alguns. Onde é que estão os tais dos triângulos, professor? Afinal, a gente estava falando de triângulo. Bom, este triângulo grandão, ele é semelhante a este triângulo pequenininho, que por sua vez é semelhante a este triângulo verde, tá certo? Então eu tenho aqui 3 triângulos semelhantes. Eu tenho o triângulo verde, eu tenho o triângulo vermelho, que é o menorzinho, e eu tenho o triângulo grandão, preto, que é o que eu tenho os valores 6 e 4, tá bom? Tá, professor, mas e como isso vai me ajudar a resolver alguma coisa? Bom, olha só. Nesse triângulo verde, eu posso dizer que aqui embaixo ele é 6 menos o lado x. E esse lado aqui à esquerda, ele é 4 menos x. E esse lado aqui à esquerda é exatamente do tamanho x, tá bom? Já no lado vermelho, no triângulo vermelho, aqui embaixo vale x e aqui do lado vale 4 menos x, ok? Eu não vou usar todas as relações, só estou chamando a atenção para a existência delas.
que eu vou fazer é usar dois desses triângulos. Por exemplo, esses dois aqui. O x está para o 4, ó, este x está para esse 4, da mesma forma que o 6 menos x está para o 6, assim como este lado está para esse. Aqui eu vou desenvolver para encontrar o valor do meu x, tá bom? Deixa eu usar um próximo slide. Ah, nem deixei espaço, vai ter que ser aqui mesmo. 6 vai passar multiplicando, eu tenho 6x, e o 4 vai passar multiplicando, 4 vezes 6, 24, 4 vezes o menos x, menos 4x. Detalhe que esse 4 está multiplicando tudo, tá bom? Então, eu já fiz o chuveirinho, ou a distributividade. Esse 4x negativo vai passar para cá positivo, então eu vou ter 6 mais 4, 10x, igual a 24. Por fim, o 10 vai passar dividindo, eu tenho 24 dividido por 10, que é a mesma coisa que 2,4, letra C de casa, certo? Com isso a gente finaliza a parte de semelhança. Tem aqui duas curiosidades para vocês, que não são só curiosidades, podem ser úteis em algum momento, que é isso aqui, ó. A razão entre a área de dois triângulos semelhantes é dado pelo quadrado da razão de semelhança entre eles. Então, a gente fazendo aquela ideia da razão de semelhança, a gente encontra que a razão é 0,2. Então, a área de um dividido pela área do outro é igual a 0,2 ao quadrado, tá bom? Isso pode ajudar. E o mesmo vai valer para figuras tridimensionais. Se tivermos figuras tridimensionais semelhantes, também existe uma relação de semelhança entre seus volumes, mas dessa vez ao cubo. Então, o volume de um dividido pelo volume do outro é igual a essa constante de proporcionalidade, tá? A razão de semelhança, ao cubo, tá bom? Para a área ao quadrado, bidimensional, né? Constante ao quadrado. Tridimensional, constante ao cubo. Com isso a gente encerra, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos para todos e até uma próxima aula.